aqui sobre precificação, que é um assunto que já tem muita gente falando, mas eu não vi ninguém dando essa dica ainda. E pra mim, assim, foi fundamental para me ajudar a precificar lá no início quando eu comecei. Então eu acho que pode ajudar muita gente que está começando e não sabe como colocar preço nos seus produtos, principalmente quando a gente fala de um produto artesanal, né? E também quem já está aí nessa estrada para facilitar a vida, porque é uma ferramenta que automatiza esse cálculo e é maravilhosa, né? Não é publicidade, tá, gente? Eu uso mesmo. Então, vim dar essa dica hoje pra vocês, porque eu vejo muita gente ainda falando de precificação com aquela regra assim antiga, né, de multiplicar o valor dos produtos, do material usado por 3 para chegar no preço final. E isso não faz sentido algum, porque com certeza você vai perder dinheiro, você não está precificando a sua mão de obra, você não está levando em consideração inúmeros gastos, né, que existem e que estão envolvidos desde de pensar, né, uma peça até a entrega, né? Já vi gente também precificando por novelo, o que pra mim também não é um método muito indicado, porque depende da trama que você está trabalhando. Então, se você gasta um novelo para fazer uma peça que é muito elaborada e um novelo para fazer uma peça que é rápida, né? Na verdade, a precificação do trabalho que é mais elaborado, ela vai ficar comprometida, porque apesar de ter usado o mesmo número de novelos de uma outra peça mais tranquila, mais rápida de fazer, né, você acabou precificando com base, né, uma base igual, né, colocando em pé de igualdade, e isso também não faz muito sentido. Então você pode acabar perdendo nesse processo, principalmente quando a gente fala de peças mais elaboradas. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse site, né? Ele se chama Calcularte. Ele foi realmente criado para quem trabalha com arte, com artesanato, né? E para ajudar essas pessoas a chegarem num valor justo para os seus produtos. Então, eles têm uma versão paga, que é para quem quer colocar tudo lá. Então, né, se você quer controlar seu financeiro, suas vendas, eles têm essa opção na versão profissional. Eu uso a versão gratuita porque eu uso realmente só para precificar. Então, se você tem só essa intenção, ele é totalmente gratuito, não vai te cobrar nada. Eu fiz até um videozinho mostrando, vou botar aqui depois, como que funciona a plataforma, assim, o visual dela. Mas, né, para dar uma prévia aqui e explicar, né, você tem ali como colocar o salário que você quer ganhar, né, no final do mês, as horas que você vai trabalhar, porque depende, gente, isso é uma coisa que eu não considerava no início, né? Quando você está trabalhando com algo que você tem que sentar ali e produzir, né, aquele tempo de produção, ele tem um valor, né? Mas e o que você faz por trás, né? Então, o tempo aqui que eu tô gravando esse vídeo, que eu tô tirando uma foto para divulgar o meu produto, né? Que eu tô postando, que eu tô respondendo gente. Isso tudo é tempo de trabalho também, que a gente não considera no preço do nosso produto, né? A gente considera só o valor da produção, do momento ali que a gente está realmente crochetando ou fazendo um macramê, né? E esse trabalho que fica por trás, ele acaba ficando invisível e não precificado. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que levar em conta, porque senão a gente está trabalhando todo esse tempo, né, anterior, que está invisível, que não está ali no produto na hora de fazer a peça, a gente está trabalhando de graça, né? Então você está perdendo, não é o ideal. E no começo eu nem me ligava disso, não considerava, né, que isso deveria também estar embutido no preço final da minha peça, né, do meu produto. Então, eu vou mostrar aqui como que funciona, né, a plataforma, onde você pode calcular esse valor da produção e também calcular o valor da sua hora de trabalho, quando você não está em produção. E isso para mim facilitou demais, esse é o ponto 1. Então, além dessa coisa de você diferenciar o valor da sua hora de produção, né, que é quando você está ali com a mão na massa, do valor da hora, né, que você está trabalhando e que não está sendo contabilizada ali na produção, é muito legal de você descobrir, né? E esse site
faz isso para você e automatiza. Ele já vai incluir certinho, né, em cada produto esses valores. Isso para mim é sensacional, né? Então eu anotei aqui, então vou seguir para não me perder tudo que eu tenho que falar. Sobre os gastos fixos e variáveis, eu vejo muita gente desconsiderando isso. Então, o que são gastos fixos e o que são gastos variáveis? Os fixos são aqueles que independem, né, do número de vendas que você tem naquele mês. Então, por exemplo, o gasto que você tem mensal com o seu site, com a sua loja online, você vai ter que pagar ele independente se você vendeu uma peça ou 100, né? Então, ele é um custo fixo que você vai ter todo mês. A sua internet que você usa para trabalhar, o seu telefone que você usa para trabalhar, tudo isso você tem que pagar independente de você ter venda ou não. Então isso entra nos seus custos fixos e nessa plataforma você consegue listar todos eles, colocar os valores que você gasta, né, e deixar isso lá salvo, porque ele também vai usar isso para diluir esses custos automaticamente no valor final do seu produto. Então você não precisa ficar fazendo conta para diluir todos esses, né, esses gastos que você tem mensais, né, no valor final da sua peça. Você não vai precisar fazer isso na mão, né? Então, para mim, que detesto conta, gente, é a vida, né? Que eu tenha uma plataforma que faça isso para mim. Os custos variáveis, eles já são aqueles que dependem, eles só acontecem quando você faz uma venda. Então, por exemplo, a sua embalagem, ela é um custo variável, né? Porque você só vai usar quando você tiver que enviar um produto. Então, por exemplo, eu tenho sacola e eu tenho caixa, né, para envio pelo correio. Então, esses custos eu adiciono lá nos variáveis. A minha tag também é um custo que eu só tenho, né, ele só é utilizado, aquele material só é utilizado quando eu faço uma venda. Então, também entra nos meus custos variáveis. Na plataforma tem um pedaço lá que você pode colocar as embalagens em separado, mas eles consideram como porcentagem. E aí eu já acho um pouco difícil você encontrar qual a porcentagem do seu preço final que é relativo à embalagem. Então eu cadastro como custo variável e aí já deixa lá quietinho, só esperando para calcular, né, quando eu tiver uma peça nova. E o próximo, né, tópico dessa plataforma, desse site, que é o Calcularte, é o cadastro de materiais. Então, por exemplo, se você usa muito fio de malha, fio náutico e fio, sei lá, de algodão, né, são 3 fios diferentes, você vai fazer peças diferentes. A cada peça, cada um tem um valor e a cada peça você vai ter que calcular com esse material. Lá na plataforma você já pode cadastrar o valor deles todos, né? Então, por exemplo, o fio de malha, você calcula inclusive a quantidade, né? O fio de malha se vende por quilo normalmente, então o rolo tem 1 quilo, né? E ele custa X, porque varia, né? Ele custa X. Então, por exemplo, se eu faço um cestinho pequenininho, eu tenho um gasto, sei lá, de 200, 300 gramas de fio. Então eu posso botar lá, na hora que eu for, né, fazer o cálculo do meu produto, eu boto lá 300 gramas de fio de malha e ele já calcula do valor total essa porcentagem. Gente, isso não é maravilhoso? Pra mim é maravilhoso, porque eu não preciso ficar vendo quanto que, né, de X, que é o total do fio de malha, eu usei pra poder botar no meu preço final, né? Então, pra mim isso salva. E você vai botar lá tudo, todos os materiais. Então, se você usa mosquetão, se você usa botão, se você usa zíper, se você usa alça de couro, tudo você vai colocar lá, deixar uma lista de materiais que você usa, tudo cadastrado. Pronto para quando você precisar precificar. Depois que você já cadastrou os materiais, né, você também tem a opção do cadastro da porcentagem de venda da plataforma que você usa. Então, por exemplo, quando eu uso no meu site o Wix, que eu pago a anuidade. Então, a minha anuidade já está diluída naqueles gastos fixos lá. Eu não considero essa porcentagem porque eles não cobram nenhuma porcentagem também em cima das vendas. Agora, o PagSeguro, que é o recurso que eu uso para aceitar cartão, para emitir boleto, eles têm uma porcentagem. Então, eu tenho que considerar isso também no final da minha peça, né, no preço final.
Porque a minha peça à vista, paga no dinheiro, no depósito, ela tem um valor. Mas, né, a peça que a pessoa quer parcelar, ela tem outro, porque tem uma porcentagem. Se eu não considero isso, eu vou perdendo essa porcentagem, que pode parecer pouquinho, mas se você faz uma venda grande, por exemplo, já aconteceu comigo quando eu não calculava isso, de eu perder tipo 200, 300 reais só de porcentagem. Então é muita coisa, né? Não é pouco. E eu passei, né, quando eu comecei a usar essa plataforma da Calcularte, eu passei a calcular isso e é ótimo, porque você tem os dois preços, o à vista e o parcelado. Eu adoto sempre o parcelado, porque você nunca sabe, você pode até cadastrar no seu site as duas opções, se permitir isso. Mas como no meu site não permite, eu uso sempre o valor do parcelado, né? Chego numa média, e aí assim eu não perco nem quando eu faço uma venda no cartão, nem quando eu faço uma venda à vista. Então, porque você nunca sabe o que o seu cliente vai escolher. Então isso é ótimo também, e é um custo, uma porcentagenzinha que as pessoas não consideram. E por fim, gente, o lucro, né? Que toda empresa tem que ter o lucro, porque é a partir desse lucro que você consegue investir no seu negócio. Então, quando você, na própria plataforma, eles já sugerem um lucro de 20%, mas você pode mexer nisso, você pode botar menos ou pode botar mais. Eu uso os 20% nos meus produtos, né? Que é um valor, né, que eu vou usar para investir num curso, para investir em ferramentas, e até mesmo, né, num material diferente que eu queira. Enfim, tudo que é o que vai pro caixinha da minha empresa, né? Então, isso tudo sai do lucro. Quando a gente dá desconto, por exemplo, a gente geralmente tira dessa porcentagem de lucro, né? Então, você tem que saber que é legal a gente ter uma conversa transparente com o nosso cliente, né, dele saber que quando uma marca dá desconto, é do lucro que sai, porque o resto, né, tem que ser pago, o material tem que ser pago, a sua mão de obra tem que ser paga. Se você não considera o lucro, você não consegue nem dar um mínimo desconto, porque senão você vai estar tirando do quê? Do valor da sua mão de obra. Então, o seu salário fica comprometido, né? Então, não pode esquecer do valor de lucro, da porcentagem de lucro, né? Ela é muito importante para você continuar fazendo o seu negócio crescer. Então, agora eu gravei a tela do meu computador, mostrando um pouquinho da plataforma. Então, vocês podem virar o celular, né, na horizontal, porque eu botei o vídeo na horizontal justamente para vocês poderem enxergar melhor, porque se ficasse, né, atravessado na tela, vocês não iam conseguir ver direito. Então, pode virar o celular, que vai entrar agora um vídeo onde eu falo um pouquinho sobre como a plataforma funciona. Então, vamos lá. Esse é o site da Calcularte. Você só consegue acessar pelo computador, tá? Pelo telefone não funciona. Então, aqui, olha, nós temos os materiais, embalagens, e eu vou mostrar para você essa parte de configuração dos meus dados. Aqui você coloca quanto que você quer ganhar, as horas que você trabalha, os dias, tudo para calcular o valor da sua hora e todas essas informações que estão aqui. Você também pode cadastrar os materiais, que é tudo que você usa, né, para confeccionar as suas peças, independente de qual seja, você vai cadastrar tudo. E também as embalagens e as despesas. Então, você tem as despesas fixas e variáveis, que você cadastra aqui de acordo com o que você tem. Então, não pode esquecer dessa parte que a gente normalmente não calcula, né? Nossos gastos, por exemplo, com tag, que eu estou cadastrando aí na despesa variável. A despesa variável é só quando a gente tem gasto quando há uma venda. Já a fixa é aquele que, independente de você vender, você vai ter. Então, a internet, por exemplo, ou o domínio do seu site. Com tudo cadastrado, é só a cada peça você eleger os materiais, os meios de venda, e ele vai calcular automaticamente o valor final da sua peça. Então, gente, antes de mostrar o vídeo da plataforma, eu esqueci de falar
que depois que você cadastra tudo isso, né, você vai começar a cadastrar os seus produtos. Então, por exemplo, um brinco que eu faço, eu vou cadastrar lá todo o material que eu usei naquele brinco, quantas horas, né, eu demorei para fazer aquele brinco, qual plataforma que eu vou vender, né, e ele vai calcular para mim tudo automaticamente. Vai botar lá certinho para você ver os valores fixos e variáveis, qual o valor da sua mão de obra, qual o lucro, qual o valor da soma dos materiais, tudo separadinho, a porcentagem da venda, tudo certinho para não ter dúvida, né, de quanto está sendo cobrado em cada ponto. E isso é muito legal para quem quiser fazer uma venda transparente, né? Tem muita gente que abre os custos para os clientes, eu acho isso muito legal. E aquilo ali te ajuda a mostrar para o seu cliente quais são os seus gastos, né? E mostrar que seu preço é mais que justo, que você não tá... Porque tem gente, né, que chega e fala assim, mas tá muito caro. E aí você mostra, né, olha só, isso tudo aqui tá envolvido. É por isso que o preço final é esse, né? Então, eu acho isso muito, muito legal. Eu espero que tenha ajudado, né, que tenha sido útil para vocês esse conteúdo. Vou fazer a blogueirinha aqui, então se você gostou, curte, comenta, manda, né, para quem você acha também que vai gostar, que vai ser ajudado por isso, que precisa, né, de uma força para começar a precificar seu trabalho. E é isso, até a próxima. Se quiser sugerir assunto também, acho ótimo, que às vezes eu fico sem ideia, né, e demoro para vir aqui. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido aqui até o final e até a próxima.